A Champions League vai mudar bastante em 2024 e nesse vídeo você confere 5 mudanças que vão mexer com a competição que já está começando. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan, nosso canal para falar de esporte, de história e também para explicar as mudanças que acontecem, né? Como na Champions League agora. Afinal de contas, a história está sendo escrita. A partir da temporada 2024-2025, muita coisa vai mudar na Liga dos Campeões da Europa. E eu separei os 7 principais tópicos para explicar a você que está chegando agora, que pode estar um pouco perdido ainda com o que vai acontecer, para ficar por dentro e não perder absolutamente nada, já que estamos em setembro de 2024 e a Champions está começando. Mas olha, esse é um vídeo para você assistir ao longo da temporada também. Não vale só. Se você tiver chegado nesse vídeo em outubro, novembro, dezembro, tem material para você assistir também. Primeiramente, quero dizer que agora o Estúdio Alan tem clube de membros. Você pode colaborar com o nosso trabalho com apenas R$2 por mês. Vai ter o seu nome nos créditos finais do nosso vídeo. Todo vídeo que o Estúdio Alan publicar e toda live também, a gente vai colocar o seu nome por aqui. Então, se você quer ajudar esse trabalho a continuar, seja membro agora mesmo, clique no botão Seja Membro e considere apoiar o nosso trabalho. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira mudança é que a Champions League não terá mais fase de grupos a partir da temporada 2024-2025. A fase de grupos já era uma espécie de patrimônio da Champions, foi feita pela primeira vez quando ainda era a Copa dos Campeões Europeus, na temporada 91-92, só que era diferente, né? Existia um mata-mata antes, 2 fases de mata-mata, e a fase de grupos era quem definia os finalistas. Então eram 8 equipes, em 2 grupos com 4, o campeão de cada grupo fazia a grande final. Depois, com a UEFA Champions League ganhando esse nome já, mudou para que essa fase de grupos definisse os 4 semifinalistas. E aí sim o mata-mata definia quem iria disputar o título na final. A Champions passou por várias mudanças ao longo dos anos 90, quando passou a ser Liga dos Campeões, quando ganhou esse nome e a nova identidade visual. Foi na temporada 94-95 que eles fizeram uma fase de grupos com 16 equipes, em 4 grupos, com 4 participantes em cada, e que classificava os 2 melhores de cada chave para o mata-mata, né? Quartas de final. E não durou muito tempo com esse número não, eles queriam sempre aumentar para transformar no campeonato mais valioso do mundo, coisa que eles conseguiram. Na temporada 97-98 passou a ter 24 times na fase de grupos, e aí naquele esquema que você conhece, né? 6 grupos com 4, passando os 2 melhores de cada chave e mais os melhores terceiros, né? Os melhores 4 terceiros passavam também. E na temporada 2000-2001 veio o formato que eu mais gostava e que acho que vocês também, que era o de grupos com 32 times, 8 chaves com 4 participantes. Durou agora até 2023-2024. Dessa vez, a gente não tem mais fase de grupos, agora funciona como uma fase de liga. E essa é a segunda mudança. A Champions League vai implantar o formato da fase de liga nessa edição 2024-2025, aumentando o número de participantes desse estágio da competição. Na época da fase de grupos, como eu falei, eram 32, agora serão 36 equipes disputando uma liga. Mas calma, não tem nem data no calendário para você fazer uma liga entre 36 equipes, porque se jogasse em turno único precisaria de 35 rodadas. É quase um campeonato nacional, como o Brasileirão, o Campeonato Espanhol, que tem 20 clubes e 38 rodadas, né? Nada disso. O que vai acontecer é a implantação de um formato que a gente chama de sistema suíço, não é exatamente o sistema suíço, mas, enfim, é assim que se chama, em que cada um dos 36 participantes da Champions League fará 8 jogos. E esses 8 jogos, claro, não serão sempre contra os mesmos adversários. A UEFA realizou um sorteio colocando os 36 times participantes dessa fase de liga divididos em 4 potes com 9 times em cada. E aí é o seguinte, cada time vai enfrentar 2 adversários de cada um dos potes, para que esse número de 8 jogos fique balanceado. Você vai sempre enfrentar 2 equipes de um pote com os mais fortes, 2 equipes com os um pouquinho menos fortes, mais um pote 3 eles são os intermediários, e um pote 4 com as equipes que são piores ranqueadas. Todo mundo vai enfrentar 2 adversários da mesma força, sendo um em casa e o outro fora. Para exemplificar, depois do sorteio, o Real Madrid, que é o atual e maior campeão da UEFA Champions League, foi sorteado para enfrentar as seguintes equipes. No pote 1, o Real Madrid pegou o Borussia Dortmund e o Liverpool. No pote 2, Milan e Atalanta. No pote 3, o RB Salzburg e o Lille. E no pote 4, o Stuttgart e o Brest. 2 de cada pote.
para a gente pensar em como ficou então a situação de um outro time. O PSG, no pote 1, vai pegar Bayern Munique e também o Manchester City. No pote 2, Atlético de Madrid e Arsenal. No pote 3, o PSV e o RB Salzburg. E no pote 4, o Girona, ou Girona, e o Stuttgart. Agora vamos pegar um time lá do pote 4, o próprio Girona. O Girona foi sorteado para enfrentar o Liverpool, o PSG, o Arsenal, o Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, o Slovan Bratislava e o Sturm Graz. Cada time vai fazer 4 jogos em casa e 4 jogos fora. No sorteio, não era permitido uma equipe enfrentar outro time do mesmo país ou enfrentar mais de 2 times de um mesmo país. Ou seja, o Real Madrid não podia pegar o Barcelona e também não podia pegar mais que 2 times italianos, mais que 2 times ingleses, 2 times franceses, não podia. Esse sorteio foi feito nas bolinhas físicas só para pegar o time que seria sorteado com os seus adversários. O resto foi feito por computador, por algoritmo, um algoritmo treinado justamente para evitar esse tipo de coisa. E por quê? Porque se fosse fazer com bolinhas físicas, a expectativa é de que eles precisassem de 900 bolinhas e de um sorteio de mais de 10 horas de duração. O sorteio eletrônico foi auditado, tinha um sistema reserva e auditoria externa. A terceira mudança é que a Champions League terá mais datas e vai acabar aquela história de uma grande pausa de inverno que a gente já estava acostumado. Você sabe que com fase de grupos, a Champions parava no comecinho de dezembro e só voltava pra gente na época do Carnaval em fevereiro, né? Só que agora não serão apenas 6 jogos que cada time vai fazer nessa fase, que é a fase de liga. Como eu falei, são 8 jogos, 2 datas a mais. E essas 2 datas serão justamente nas 2 últimas semanas do mês de janeiro. Com isso, a gente vai ter uma fase de liga coladinha no playoff, que já eu explico também, que vai ser em fevereiro. Em março já tem oitavas de final. Praticamente não vai ter uma grande pausa. O maior intervalo que a gente vai ter é o da última rodada que vai ter neste ano, que é a 6ª rodada ainda da fase de liga, no dia 11 de dezembro, voltando no dia 21 de janeiro. Praticamente 40 dias, nada daquelas pausas de mais de 2 meses. Ou seja, a Champions vai ocupar o calendário todo da temporada europeia. Quarta mudança é que a Champions League vai ter jogos de quinta-feira. Mas calma, que isso só vai acontecer uma vez. Vai ser justamente agora em setembro de 2024, na primeira rodada da fase de liga. Normalmente, com 36 times, a gente vai ter 18 jogos por rodada e, pela tradição, a Champions League é assim desde que mudou para esse nome, os jogos são de terça e quarta-feira. O que acontece? Com 18 jogos, você vai ter 9 em cada data. Mas nessa primeira semana, para valorizar um pouco mais o formato, para apresentar os times, para apresentar como vai ser esse novo sistema de disputa, eles resolveram pegar quinta-feira também. Então a gente vai ter 6 jogos na terça, 6 jogos na quarta e 6 jogos na quinta. Essa quinta-feira agraciada é o dia 19 de setembro de 2024. Não haverá mais qualquer outro jogo de quinta-feira durante a temporada. Vamos ver então quais são os times que vão jogar de quinta-feira na UEFA Champions League e quais serão as transmissões desses jogos. 19 de setembro de 2024, 1h45 horário de Brasília, Feyenoord e Bayer Leverkusen na TNT e na Max, e o Estrela Vermelha contra o Benfica no Space e na Max também. Às 4 da tarde, Mônaco e Barcelona, na TNT e Max, Atlético de Madrid e RB Leipzig, no Space e na Max, e às 4 da tarde ainda, exclusivo na Max, Brest e Sturm Graz, e Atalanta e Arsenal. Aproveite bem porque é só nessa quinta-feira mesmo, em 19 de setembro. Depois, volta tudo a ser de terça e quarta-feira, sempre 9 jogos em cada dia. Sempre com uma exceção. A quinta mudança é que a Champions League vai ter 18 jogos simultâneos uma vez nessa temporada. Como nós estamos falando, agora é fase de liga. Como vai ser uma fase de liga? Os 36 times que vão enfrentar 8 adversários que foram sorteados estarão compondo uma classificação única. É uma classificação geral. Por isso, quando chegar na última rodada, todos os jogos têm que ser ao mesmo tempo para preservar de possíveis marmeladas, combinações de resultados, como a gente vê na última rodada do Brasileirão, na última rodada dos campeonatos nacionais da Europa. Você vai ver 18 jogos acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei se existe uma possibilidade, de repente, de alguma partida que não afete em nada a classificação ser colocada para um pouco mais cedo. Mas todos os jogos vão acontecer em uma quarta-feira, dia 29 de janeiro. Vamos ver então qual é a lista de partidas que a gente vai acompanhar todas às 5 da tarde, hora de Brasília. 18 jogos acontecendo pela Champions League em uma quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Os duelos serão Aston Villa e Celtic, Bayer Leverkusen e Sparta Praga, Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk, Young Boys e Estrela Vermelha, Barcelona e Atalanta, Bayern Munique e Slovan Bratislava, Inter de Milão e Mônaco, RB Salzburg e Atlético de Madrid, Girona e Arsenal, Dinamo Zagreb e Milan, Juventus e Benfica, Lille e Feyenoord,
Manchester City e Bruges, PSV e Liverpool, Sturm Graz e RB Leipzig, Sporting e Bolonha, Brest e Real Madrid, e Stuttgart e Paris Saint-Germain. A sexta mudança é que a Champions League agora passa a ter um play-off de mata-mata mesmo, antes das oitavas de final. Um formato que a gente se acostumou a ver em outras disputas, como a Europa League, a Copa Sul-Americana, né? Que você tem 8 times classificados diretamente para as oitavas de final, e uma galera fica para trás disputando 8 vagas para enfrentar essa turma, né? Pois é, mas não é pelo mesmo motivo. Na Champions League, a gente ia direto para as oitavas de final, mas passa a ter esse play-off agora porque a fase de liga terá um novo modelo de classificação também. São 36 times, cada um faz 8 jogos, a conta é para uma classificação única. E como vai fazer para passar de fase? Bom, os 8 primeiros colocados, no fim das 8 rodadas, vão se classificar automaticamente para as oitavas de final, ou seja, poupam 2 datas do calendário e vão direto para o mês de março. Quem ficar do 9º ao 24º lugar, são 16 equipes, vai ter que disputar uma fase playoff em fevereiro de 2025. Ou seja, vão disputar 2 jogos a mais do que essa galera que classificou automaticamente. Esses playoffs serão nas semanas de 11 e 18 de fevereiro. Quem passou direto para as oitavas, descansa, fica um mês sem Champions. Mas nós não vamos ficar não. Esses mata-matas vão ser com um sorteio para a definição de algumas posições, mas é claro que se você ficar em 9º, 10º, 11º, você vai pegar os times piores colocados entre os que se classificaram. Mas é que tem um sorteio para determinar exatamente quem pega quem, para não ficar uma coisa já descrita em regulamento que você possa escolher, por exemplo, o adversário na última rodada com um empate, uma vitória. Então tem sim um sorteio, mas nada que vai afetar muito. Não tem como o 9º pegar o 10º colocado, por exemplo. Esse sorteio vai ser dirigido para que você pegue as equipes mais mal colocadas se você for um dos mais bem colocados e vice-versa. Mas com isso, o caminho até a final em 31 de maio de 2025, a partir de agora, é diferente para alguns times, né? Você pode ser campeão com 15 jogos, 8 da primeira fase, e depois 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 na semi e 1 na final, ou você pode ser campeão com 17 jogos, acrescentando um playoff se você ficar para trás entre o 9º e o 24º lugar. Sétima e última mudança, nenhum time mais vai descer para a UEFA Europa League. Acabou a tática Sevilha, né? A regra Sevilha, como muita gente fala na brincadeira, porque o Sevilha algumas vezes disputou a Champions League, ficou em terceiro lugar no seu grupo, e o terceiro lugar era uma classificação para a Europa League na própria temporada, né? Aí o Sevilha descia para a Europa League, ia lá e ganhava a competição. No outro ano ia para a Champions, ficava em terceiro de novo e depois disputava com força a Europa League. Só que a partir dessa temporada, ninguém mais vai descer de liga. Para começar, a turma que perdeu o playoff de fevereiro está completamente eliminada de todas as competições da UEFA. Então quem ficar de 9º ao 24º vai ter que dar tudo nesses jogos para se classificar e encontrar a turma que ficou de 1º ao 8º nas oitavas de final. Quem ficar de 25º ao 36º lugar no fim da fase de liga no fim de janeiro, tá fora também. Acabou. Não tem conversa. Mesmo porque a Europa League vai seguir exatamente esse regulamento. Tudo que eu falei aqui vale para a Europa League. E até para a Conference League, só que eles têm menos jogos, né? Serão 6 na fase de liga. É um pouco diferente para não ter tanto jogo, porque não é uma competição também tão valiosa assim do ponto de vista da televisão. E a Champions e a Europa League foram montadas para isso. Essas serão, então, as 7 principais mudanças que vão mexer com a UEFA Champions League na temporada 2024-2025. Na televisão você vai continuar acompanhando no SBT em TV aberta e no Mais SBT, o streaming, né, do SBT. Vai ter também transmissão na TNT no Space em TV paga. A Max é o serviço de streaming que estará com todos os jogos, 100% das partidas, e eles prometem também abrir alguns jogos no YouTube de graça da TNT Sports. A grande final da Champions vai ser no dia 31 de maio de 2025 na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Então vamos acompanhar juntos agora a Champions. Se você gostou desse vídeo, se sentiu mais bem informado com ele, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se você gosta muito do nosso projeto, que vai ter vídeos de história e também vídeos explicando o mundo do futebol, considere se tornar um membro do nosso canal. Assim, nos próximos vídeos, o seu nome vai aparecer nos créditos finais. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Esse é o Estúdio Alan. Esporte é a nossa história.